Gênesis 22, verso 20, até o capítulo 23, verso 20, diz assim: Passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quéside, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abrão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa dessas nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que estavam pela porta da sua cidade, entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso para mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvindo isso, Efrom pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Maquipela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vamos orar. Amado soberano Senhor, Deus de nossas vidas, exaltamos o teu nome, agradecemos o privilégio de juntos prestar culto ao Senhor e de poder nesse momento ouvir, ó Deus, a pregação da tua palavra. Que o Senhor mesmo, Deus, venha falar ao nosso coração por meio da Escritura, que ela venha nos edificar para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde que a morte entrou no mundo, fruto do pecado, já que Deus havia dito a Adão que no dia em que ele comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Desde esse tempo, enfrentar a morte é algo muito triste. Se os irmãos lembrarem, o próprio Jesus, diante do túmulo do seu amigo Lázaro, chorou, se entristeceu,
com aquilo que havia acontecido, mesmo sabendo que dali em instantes ele iria ressuscitar, trazer Lázaro de volta. A morte é de fato o salário do pecado e é algo que todos nós um dia enfrentaremos. Nós cantamos isso essa noite. E como eu sempre digo, às vezes as coisas cantadas, elas são mais bonitas do que quando nós pensamos sobre elas. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, você canta isso, mas você pensa sobre isso? Você já se pegou pensando a respeito do dia da sua morte, do dia da sua partida? Paulo, ao falar a respeito da morte, estava num dilema onde ele dizia: eu prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Era assim que ele encarava a morte. Era assim que ele entendia quando se parte dessa vida. E o texto que nós lemos essa noite vai falar de um episódio bastante triste na saga de Abraão. Se vocês lembrarem, o capítulo 22 é o capítulo onde Deus mais uma vez experimenta Abraão e pede que ele ofereça o seu único filho. O que Abraão faz, crendo que Deus podia ressuscitá-lo dentre os mortos. Afinal de contas, Abraão estava crendo que Deus daria a ele uma grande descendência de um filho que veio exatamente dele e de Sara. Por mais que Abraão tenha tentado fazer de outras formas, como nós já vimos, tentado dizer a Deus que um escravo da sua casa seria o seu herdeiro, ter dado ouvidos a Sara e ter se deitado com a sua serva, tendo um primeiro filho, Ismael, que foi rejeitado por Deus. Agora então ele tem o seu filho com Sara, sendo requerido por Deus: me entregue o seu único filho, o filho a quem você ama. Sobe ao monte e me ofereça em sacrifício. Abraão vai. Abraão passa no teste. Deus agora vê que Abraão confia de todo o coração. E aí, depois desse episódio, se você olhar o que Moisés está fazendo ao relatar Gênesis, a partir do verso de número 20 até 24, ele vai começar a narrar a descendência de Naor. Quem era Naor? Veja o texto. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão desta forma: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Por que é que Moisés está inserindo o irmão de Abraão aqui na história? Exatamente por causa de Rebeca. Rebeca descende de Naor, e daí à frente, nos capítulos posteriores, você vai ver exatamente Abraão mandando buscar uma esposa para o seu filho, essa esposa da sua família, da sua parentela. Então esse relato está aqui longe de ser sem propósito. Ele está aqui para inserir Rebeca na narrativa, essa esposa então da linhagem de Naor. E é depois disso que você tem o relato, a partir do versículo 1 do capítulo 23, da morte e do sepultamento de Sara no campo de Macpela. E aqui você tem lições importantes, e aqui você pode fazer reflexões importantes. Quais são elas? A primeira delas é que o campo de Macpela, local onde Abraão sepultou sua esposa Sara, é um local para um enterro digno. Veja o que está acontecendo. A primeira reflexão que você pode fazer ao olhar para esse texto diz respeito à vida, à morte e ao corpo. Os cristãos olham para o corpo como algo importante. E aqui você percebe que há tristeza no que ocorreu. A tristeza pela perda de uma companheira que durante muitos anos caminhou com Abraão. Uma companheira que ouviu, junto com Abraão, a promessa de Deus de ir para uma nova terra, para uma terra que manda leite e mel. Mas ela não chega nessa terra.
ela falece. E agora Abraão tem que despedir-se da sua esposa, um momento triste e que nos leva a refletir exatamente a respeito da dignidade que o corpo merece. Veja o que está acontecendo, verso de número 1. Tendo Sara vivido 127 anos, lembre-se que quando ela saiu ouvindo a promessa de Deus, ela tinha 65 anos. 127 anos, ela morre em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E qual é a terra de Canaã? A terra de Canaã é a terra que Deus prometeu a Abraão. Ainda não era possessão dele, mas já estava prometida a ele. Ela morre na terra que Deus havia prometido então a eles. E o texto então diz: veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. E aqui então está um aspecto importante para nós cristãos, e que mostra que a morte é de fato esse momento triste de despedida e de separação. Às vezes cristãos querem lidar com a morte como se fosse algo de só menos importância, querem se mostrar muito fortes, não querem chorar, mas você vê o pai da fé, Abraão, chorando e lamentando a morte da sua esposa. Eu tive de lidar certa vez com algumas pessoas no enterro. Quando eu cheguei, a notícia era que a mãe daquela família havia morrido. Uma das filhas estava chorando muito, mas a outra se mantinha em pé, dizendo: não chore, nós somos crentes, crente não chora pela morte. E eu via que a que estava chorando ficava angustiada, porque ela não sabia se ela lamentava a morte da sua mãe, ou se ela se mostrava forte, afinal de contas ela é crente. E eu tive então de dizer para ela que ela podia chorar, que o próprio Cristo chorou. E aqui você vê o pai da fé lamentando. É um momento de tristeza, por mais que você saiba o destino daqueles que creem em Cristo, ou no caso de Abraão e Sara, do destino daqueles que creem no Messias prometido. Ele lamenta então a morte da sua esposa, que durante muitos anos peregrinou rumo à terra prometida, sem conseguir ter posse daquela terra. E o que Abraão faz? Ele faz questão de providenciar um local para enterrar a sua esposa com dignidade. E aí você tem isso no versículo 3, veja lá. Levantou-se depois Abrão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Era assim que Abrão se via. A terra estava prometida, mas a terra ainda não era dele. Ele era de fato um forasteiro, um peregrino, um estrangeiro. E é assim que ele se apresenta então aos filhos de Et: dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura, para sepultares a tua morta. Eles então estão oferecendo uma das melhores sepulturas, um dos melhores locais, mas Abraão não está satisfeito com isso. Veja o que o restante do texto vai dizer, verso 7. Então se levantou Abraão, se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Abraão, com toda a humildade agora, vai fazer uma petição. E qual é essa petição? Versículo 8: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ele pede então para que eles intercedam diante de Efrom, do Eteu, dizendo: peça para ele me vender aquela sepultura. E é ali naquele lugar que ele sepulta Sara. Se você observar o texto, não é um cerimonial cheio de pompa, entretanto é respeitoso.
a devida reverência. Em princípio, o que você olha para o texto e percebe é que Macpela é o local para o enterro digno para a esposa de Abraão. A primeira reflexão, então, diz respeito à dignidade do corpo. E por que é importante você pensar a respeito disso? Porque já vi cristãos dizendo assim: quando eu morrer não tem problema não, enterra em qualquer vala, pode jogar em qualquer lugar, morreu, acabou, esquecendo-se de uma das declarações mais antigas, de um dos credos mais antigos da igreja cristã: creio na ressurreição do corpo. E se nós cremos na ressurreição do corpo, e se o Senhor irá redimir o corpo e trazer de volta da morte o corpo, nós não podemos lidar de qualquer forma com o corpo. Nós não podemos achar que o corpo é algo que não importa. Essa é uma visão pagã. São os pagãos que entendem o corpo como a prisão da alma, e agora na morte a alma está livre. Os cristãos não entendem assim. Os cristãos entendem a morte como algo terrível, que separa aquilo que Deus colocou para andar junto, corpo e alma. Porque foi assim que Deus criou o homem. Deus faz o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego de vida, ele passa a se tornar alma vivente. O homem só é homem porque ele tem um corpo e uma alma. Mas até mesmo os crentes, no seu modo de falar, demonstram um entendimento equivocado. Por exemplo, quando você tem as pessoas falando do evangelismo, diz: nós precisamos salvar as almas perdidas. Não são as almas que estão perdidas, os homens estão perdidos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o homem perdido, a fim de que este homem perdido, pecador, seja redimido e um dia possa ressuscitar, do mesmo jeito que Cristo ressuscitou, no corpo. O que a morte faz é mostrar ao homem a seriedade do pecado, e que Deus castigou o pecado de tal forma que agora, um dia, todos a experimentarão. Mas isso não significa que nós não devemos lidar com dignidade com aqueles que morreram e achar que não é importante. Jesus ressuscitou em seu corpo, e foi assim que ele foi assunto aos céus. Sabe o que é mais interessante e que também revela um pouco da visão esquisita dos cristãos e errada a respeito do corpo? É que muitos crentes acham que hoje Jesus é um espírito. Várias vezes eu ensinando sobre Jesus Cristo ressurreto, subindo aos céus de forma corpórea e voltando de forma corpórea, algumas pessoas dizem: mas como assim, pastor? Jesus tem corpo? Sim. E é por isso que Paulo vai ser bem categórico, dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E para ser homem, corpo e alma. É assim que o homem é. E é por isso que o corpo merece toda dignidade e ser tratado com toda dignidade. Essa é a primeira reflexão que você pode fazer nesse texto, mas você pode fazer mais outra. Macpela é também um local que lembra a promessa de Deus. Como é que você percebe isso aqui no texto? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus vai mostrar. Ele pega a sua esposa, começa a sua peregrinação e Deus mostra a terra. A terra é a terra de Canaã. E aonde Abraão está quando Sara morre? Em Canaã. Abraão tem em mente que o Senhor havia prometido aquela terra para ele e para sua descendência, ainda que essa promessa não tivesse ainda concretizada. Mas veja o que vai acontecer. Efrom, depois de Abraão dizer: eu vou comprar esse campo, quer dar o campo para Abraão. Veja lá nos versículos
11 em diante. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo, e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Abraão, o problema é um lugar para sepultar, está aqui, você não precisa pagar nada, eu dou o campo para você. Essa é a oferta de Efron. Talvez muitos de nós diriam assim: me dá, eu já estou num momento triste da minha vida, eu vou economizar dinheiro, tome aqui o campo é seu. E o diálogo continua, veja lá. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Abraão está dizendo: dado não, eu quero pagar pelo campo. E talvez você olhe assim: mas que hora mais inconveniente para uma briga dessa, né? A mulher está morta, ela precisa de uma sepultura, Abraão quer comprar, o homem quer dar a sepultura, eles vão ficar brigando agora por causa de eu pago, eu dou. Que briga fora de propósito é essa? Mas continue. Respondeu Efron: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Efron então fala assim: olha, esse campo vale 400 ciclos de prata, o que é isso para nós? Verso 16: tendo Abraão ouvido isso, Efron pesou a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna, todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Et, Efron quer dar o campo, toma, é seu, sepulta a sua morta. Abraão diz: não, eu quero pagar. Qual é o preço? Ele pesa o dinheiro e paga, ele faz questão de pagar. E essa atitude de Abraão revela que ele cria que aquele campo seria mesmo dele. Não era Efron que estava dando o campo para ele. Aquele campo, pela fé, já era dele. Um dia Deus iria cumprir essa promessa. Deus prometeu que essa terra é minha, e agora você está dizendo que vai me dar o campo. E então Abraão paga, mostrando que ele não queria simplesmente a oferta de Efron, ele aguardava o cumprimento da parte de Deus. Ele está demonstrando o seu compromisso com a promessa de Deus. Canaã é minha terra, Canaã foi prometida a mim, eu não vou recebê-la de você, eu pago. Este homem então está com os seus olhos na promessa de que aquela terra pertenceria a ele e a sua descendência. E a reflexão que você precisa fazer aqui é a seguinte: você consegue manter o seu foco dessa forma nas promessas de Deus? Porque talvez qualquer outro no lugar de Abraão estaria aqui desnorteado. O que eu vou fazer? Aonde que eu vou sepultar? Não tem um lugar para o enterro. Você que já lidou com isso, ou já teve que lidar com a morte, você sabe que as questões de enterro, elas são muito complicadas. Hoje, muito mais complicadas do que no tempo de Abraão, é lógico. Mas certamente era um incômodo, era algo que precisava ser resolvido. Mas este homem consegue manter o foco naquilo que Deus disse. Ele não esquece. E quando um homem tenta dizer que estava dando a terra que Deus já havia dado para ele, ele fala: não, eu creio em Deus, e eu creio na promessa de Deus. E é assim que nós precisamos fazer na nossa vida.
diante de todas as circunstâncias que nos sobrevêm, sejam circunstâncias boas, sejam circunstâncias ruins. Nós precisamos lidar com a nossa vida com os pés bem firmados na palavra de Deus e com os olhos fitos na promessa de Deus, naquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Como é que você tem vivido? Abraão demonstra paciência. Afinal de contas, ele poderia estar revoltado nesse momento, como ele esteve em outro tempo. Lembra-se de quando Deus chegou para ele e falou de novo a respeito da promessa? Ele falou assim: Senhor, que me dará a fazer se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Que negócio é esse de promessa que o Senhor vive falando se eu não tenho filho? Eu só tenho um escravo, é ele que vai herdar tudo. Agora, Abraão poderia ter se revoltado mais uma vez e dito: que negócio é esse de promessa de terra, que eu não tenho lugar para sepultar minha esposa? Como é que eu vou confiar em um Deus que me diz que vai dar terra, a minha esposa morre nessa terra, mas essa terra não é minha, eu não tenho sequer um lugar para sepultar minha esposa? Mas ele tem paciência. A seu tempo, Deus dará essa terra, e é por isso que ele compra. É por isso que ele rejeita a oferta de Efrom. Não é do jeito que Efrom quer, é do jeito que o Senhor estabeleceu. Aprenda a ter paciência naquilo que Deus diz na palavra. Isso em relação ao seu casamento, isso em relação à criação dos seus filhos, em relação à sua subsistência, porque por vezes nós começamos a tomar caminhos muito diferentes daquele que Deus quer que tomemos, daquele que Ele determina na palavra, porque nós não temos paciência e sequer cremos que Deus nos sustentará. Essa é uma promessa de Deus para os seus filhos. Foi por isso que Jesus chegou para os seus discípulos e disse: vocês não precisam ficar ansiosos. Que negócio é esse de ficar ansioso? Olha lá para os passarinhos, eles não ajuntam em celeiros e o Pai dá comida para eles. Veja os lírios, hoje eles existem, amanhã alguém arranca, lança no fogo. Nem Salomão se vestiu como eles. E se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, se Deus alimenta os passarinhos, Ele não fará com vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia, ou a cada dia, o seu próprio mal. Os discípulos deveriam ter em seu coração a convicção de que era o Senhor que cuidava deles. Eles não precisavam estar ansiosos. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? E Jesus ainda é categórico: os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E é interessante porque Jesus já havia ensinado a orar lá em Mateus 6 e dito que antes mesmo de a gente pedir, Deus já sabe o que temos necessidade. Nós é que precisamos crer nisso. Nós é que precisamos crer que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Nós é que precisamos entender que o Senhor vai suprir aquilo de que temos necessidade. Mas um dos maiores problemas nossos é que nós estamos atrás de muito mais do que nós temos necessidade. Olhe para a sua vida e talvez você vai perceber que muitas das suas angústias têm a ver com muito mais do que você tem necessidade. Não é porque você não tem o que comer e o que vestir e onde dormir. É porque você quer muito mais. E veja, querer mais
não é necessariamente ruim. Sonhar em poder usufruir do fruto do trabalho não é ruim. O problema é quando estas coisas tiram o nosso sono, tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria, tiram a nossa razão de viver. E isso acontece porque nós esquecemos do que Deus tem prometido para nós. Hoje pela manhã falávamos a respeito exatamente disso, da questão do que o Senhor Jesus Cristo fez ao nos purificar e ao nos fazer vivos de novo, tornando-nos assim filhos de Deus, tendo o privilégio de andar com o Senhor, enquanto aguardamos a vida eterna, o verdadeiro tesouro. Mas nós esquecemos de todas essas bênçãos e pensamos no aqui e agora. A minha vida aqui não está boa, eu gostaria de um pouco mais. E é interessante você ver pessoas que já estão estabelecidas, que querem trabalhar muito mais para comprar um apartamento 1 metro maior. Não é sair de um apartamento de 50 metros quadrados para sair para um de 200 metros quadrados. Não, eu quero sair de um de 50 para um de 51. E enquanto isso não acontece, eu não estou satisfeito, eu estou triste, eu estou amargurado. Ou como diz o pessoal aí, eu não estou de bem com a vida. Muitas das nossas angústias, ou talvez a maioria delas, não tem a ver com aquilo que temos necessidade, porque aquilo de que nós temos necessidade, a Bíblia é bem clara, o nosso Pai sabe muito bem, Ele nos concede, por amor a nós. Só que ao não confiar nisso, nós começamos a tomar outros rumos, a ficar ansiosos, a ficar amargurados, irados. Tenha paciência. Com relação ao seu casamento, tenha paciência. Ao olhar para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, foi o Senhor que deu para você, lembre disso. E lembre que não é você quem vai mudar a sua esposa ou o seu marido. Quando você olhar para os seus filhos, lembre-se que foi o Senhor que deu a você, e que também não é você quem vai mudar os seus filhos. É Paul Tripp que fala algo que eu gosto muito: se gritar mudasse alguém, Jesus não precisava morrer na cruz. E às vezes nós temos plena convicção de que se nós gritarmos, agredirmos, ameaçarmos, nós vamos mudar. E talvez a gente consiga ser até bem sucedido durante algum tempo, se aquele que está sendo ameaçado, agredido, xingado, depende de nós. Porque quando não depende, você pode fazer o que você bem entender. Creia no Deus que muda corações. Você não muda, Ele muda, Ele transforma, mas Ele só faz isso se Ele quiser. Ele só faz isso na hora que Ele quiser. Mas se você crê que Ele faz e que Ele tem poder para fazer isso, use as armas que Ele deu. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Não é essa a nossa luta. Busque ao Senhor em oração, proclame a palavra, dê testemunho a respeito da palavra. Porque se nós confiamos que Deus é o Deus que salva o pecador, que redime corações, como Ele promete na palavra, nós podemos agir do jeito que Ele manda. Mas se nós achamos que isso vai depender de nós, nós vamos querer fazer do nosso jeito. E nós podemos pensar um pouco mais a respeito disso e da forma como nós evangelizamos aqueles que estão fora. Se nós não cremos que Deus salvará pecadores pela loucura da pregação, que é a forma que Ele estabeleceu, e nós queremos ver, por exemplo, a igreja cheia de uma hora para outra, nós não aguentamos mais porque a igreja não cresce, nós vamos rebaixar o Evangelho.
para que os pecadores venham. Porque nós não cremos que Deus salvará pela loucura da pregação. Nós precisamos ter paciência. A igreja é de Deus, a nossa família é de Deus, a nossa vida pertence a Deus, e Ele dispõe dessas coisas da forma como Ele bem entender. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos confiar, ter paciência, porque quando você para de crer na promessa de Deus, você desiste da caminhada cristã, você desiste do seu casamento, você desiste da sua relação com seus amigos, com seus filhos, você desiste do seu trabalho, você desiste da vida, porque tudo fica sem sentido, porque não há mais por que continuar. Mas a partir do momento que você volta os olhos para as promessas de Deus, você pode agir de forma correta. O mundo é adverso, isso é verdade, mas a promessa do Senhor para nós diz que pior que possa acontecer aqui não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Cuidado, porque ao deixar de lado, tirar os olhos da promessa de Deus, Abraão titubeou na fé, Moisés titubeou na fé, Asaf titubeou na fé, Pedro titubeou na fé, e você também pode, eu também posso. Fixe o olhar nas promessas de Deus. Maquipela é então um local que lembra a promessa de Deus. Essa terra é minha. É um local para um enterro digno, mas é um local que lembra a promessa de Deus. Por último, Maquipela é o lugar que aponta para uma nova terra. Maquipela é o lugar que dá esperança de que o fim não é esse aqui. Veja o texto. A terceira reflexão do texto diz respeito à esperança. Quando Abraão se aproxima daquele homem para negociar o campo, o que ele vai dizer aqui é que ele é um estrangeiro. Eu sou um estrangeiro nessa terra, eu sou um peregrino nessa terra, e como tal, como estrangeiro e peregrino, ele só tem uma esperança, e ele só depende de uma pessoa: o seu Deus. O seu Deus. Lembre-se das leis que Deus mais à frente dará a Israel para cuidar dos peregrinos e dos forasteiros. O forasteiro é aquele que chegava em Israel e não tinha nada, ele dependia dos outros, e Deus provisionou para eles alimento, por exemplo, ao dizer que eles podiam entrar no campo e colher as espigas que ficavam para trás. Foi isso que fez Ruth, foi lá no campo colher espigas. O peregrino, o forasteiro, depende da graça, e Abraão está mostrando aqui que é dependente dessa provisão graciosa de Deus. Mas o peregrino, ele está caminhando para um lugar, ele não está caminhando sem rumo. Este peregrino caminha para uma terra que Deus dará, caminha na própria terra que o Senhor dará. E o fato dele ter comprado o campo na terra da promessa demonstra que ele está em procura dessa pátria. Pelo menos é assim que você vê a interpretação lá de Hebreus. Já já você vai abrir comigo Hebreus. O estrangeiro crê que chegará na terra prometida. Veja o verso de número 20. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo
e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Os filhos de Et confirmaram, ele pagou por aquilo ali. O direito do campo. Qual é a importância desse campo? Esse campo está em Canaã, certo? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, um pouquinho mais à frente. E no capítulo 25, você vai ter outra morte. Quem morre no capítulo 25 é o próprio Abraão, e o texto diz assim, versículo 7: foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, foi reunido ao seu povo, sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. Abraão vai morrer e vai ser sepultado junto com sua esposa em Maquipela. Vai no capítulo 49. E aqui mais um homem, mais um patriarca está à beira da morte. Agora é Jacó. Jacó, antes de morrer, abençoa os seus filhos, cada um dos seus filhos. E em certo momento, o texto vai dizer lá no versículo 28, são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abrão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, para aqueles que ainda duvidam de que Lia era a esposa de Jacó, e não aquela que ele amava. A esposa era aquele que Deus tinha dado para ele. Ali sepultei Lia, me leve para lá. Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia, todos eles sepultados em Maquipela, no campo em Canaã. Por que eles faziam questão de ser sepultados lá? Porque eles criam na promessa de Deus, porque eles entendiam que Deus, a seu tempo, cumpriria a sua palavra. Agora abra comigo Hebreus. Vá comigo lá no capítulo 11. E como é que o escritor aos Hebreus interpreta tudo isso? Verso 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Não era isso que ele estava dizendo lá? Ele estava na terra de Canaã, a terra da promessa. Ele chega lá e diz: eu sou um peregrino. É isso que o escritor de Hebreus está fazendo menção. Em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as areias do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. É assim que Hebreus então olha para estes homens.
todos eles, todos os patriarcas, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Maquipela é o local que aponta para a nova terra, para essa nova terra que nós estamos peregrinando. Sabe por que nós chegaremos nessa terra? E por que, como diz Hebreus aqui, Deus estará conosco, e Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus? Porque alguém mais fiel do que Abraão saiu da sua terra, deixou a glória do seu pai, veio para uma terra alheia, hostil, viveu a nossa vida, cumpriu todas as leis dadas pelo seu pai, morreu por conta do seu povo. E por causa da morte de Cristo, e por causa da redenção que você tem em Cristo, Deus não se envergonha de chamar você de filho. Se você é um filho de Deus, não é por causa de Abraão, é porque você tem a mesma fé que teve Abraão. Porque Abraão é um filho de Deus por crer no Messias que viria, em Jesus Cristo, o descendente por excelência, aquele que conquistou para nós o direito de morar nessa nova terra, e que agora caminha conosco, está conosco todos os dias, e estará até a consumação dos séculos, nos levando em segurança até essa terra, onde você e eu chegaremos, por causa dele, por causa da direção dele, e estaremos para sempre com o nosso Deus, reunido com os nossos irmãos que tinham a mesma esperança, a mesma expectativa, a mesma fé. Abraão tipifica a história de todos os crentes. É verdade que, por um lado, a Bíblia diz que você não é mais um peregrino. Abra lá em Efésios. Em que sentido você não é mais um peregrino? Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, Paulo falando para uma igreja gentílica, ou seja, para uma igreja que não é de judeus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois mais forasteiros ou estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Em que sentido Paulo está dizendo, vocês não são mais peregrinos? No sentido em que nós estávamos afastados de Israel. Em relação a Israel, nós éramos estrangeiros e peregrinos, mas agora em Cristo nós fomos aproximados e fomos feitos Israel de Deus. Judeus que creem em Cristo, gentios que creem em Cristo, um só povo, uma só família de Deus, mas essa família de Deus é peregrina neste mundo. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. E o que você vai ouvir do apóstolo Pedro no capítulo 2 é o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então preste atenção aqui, depois de você ter visto esses dois textos. Por causa de Cristo, você já não é mais peregrino, porque você já tem uma nova terra. Ela é sua. Cristo conquistou para o seu povo. Judeus que creram, gentios que creram. Nós temos uma pátria celestial. Então, em relação a essa terra, ela é nossa. Nós somos estrangeiros. Cristo nos aproximou, nos chamou para ela. Mas agora, esse povo está caminhando para tomar posse dessa terra. Ela já é, mas ela ainda não é plenamente. Você já tem a promessa, mas você ainda não tem a concretização dessa promessa. E no período em que você crê nisso, e no período em que isso vai se consumar, você caminhará nesse mundo caído e perdido. E nesse mundo somos peregrinos e forasteiros. E é por isso que Pedro está dizendo e exortando: abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. João vai falar de outra forma: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Tiago também exortará: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E a ideia, irmãos, é que se nós cremos em Cristo e estamos caminhando com Ele para essa terra que está prefigurada lá em Canaã, onde está Maquipela, onde todos querem ser sepultados por crer que aquela terra é deles. Se você caminha para essa terra, você precisa viver como cidadão dessa terra. Você não vai viver como alguém que é deste mundo, porque você não é, e foi por isso que Cristo orou por você. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E nessa mesma oração Jesus disse: eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Entenda a sua verdadeira identidade. Entenda a que terra você pertence. Fixe os olhos nas promessas de Deus que estão na palavra. E com auxílio do Espírito Santo, vive em novidade de vida. A nossa pátria também é a pátria celestial. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Verso 20.
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Um dia estaremos ali. Quando? Não sabemos. Você estará vivo por ocasião da vinda de Cristo? Não sabemos. Mas a certeza que a Escritura dá a mim e a você é que todo aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E você, com esse corpo que o Senhor te deu, transformado e glorioso, mas o seu corpo habitará para todo sempre com o Senhor. Confie na provisão graciosa de Deus. O campo de Macpela nos lembra disso. É um local para o enterro digno, é um local que lembra a promessa de Deus, é um lugar que aponta para a nova terra, terra conquistada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que continuará caminhando conosco. Vive então para a glória dele, confie nele, descanse nele.